Amados irmãos, olha nós aqui de novo, canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição de número 3, que será lecionada no próximo dia 16. Nesse próximo domingo está chegando um dia de estudarmos mais uma lição da classe dos jovens. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da EBD. Canal Rascunho da EBD tem o objetivo de cooperar na explanação e elucidação das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, revistas editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Não é? Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos. Você que ainda está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, já ative o sininho para receber notificação, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que o nosso canal venha abranger mais pessoas e, consequentemente, as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, vamos para a nossa aula. Estamos comentando nesse trimestre sobre o livro dos Salmos. O tema da lição dos jovens é encorajamento, instrução e conselho. E a lição de número 3, ela fala sobre o Messias. O Messias já veio, né? E o capítulo 2, versículo de 1 a 9, é a leitura bíblica em classe, a leitura do textual, no caso, né? Então, nós vamos ver o que diz o texto. Eu estou com a Bíblia e com a revista aberta aqui. O texto diz assim: Por se amotinarem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Versículo 5. Então lhe falará a sua ira no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, e eu te gerei. E pede-me que eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Não é? A lição está dividida em tópico, como sabemos, não é? A rebelião contra o ungido de Deus, né? A importância do Salmo 2 está na categoria dos salmos régios, né? Ou salmos messiânicos, não é? E dentro dos salmos messiânicos nós estamos também trabalhando na congregação, bem antes dessa revista, já estudo sobre os salmos, não é? E os salmos messiânicos, eles são importantíssimos para que possamos tirar lições, não é? Então, no versículo, nós vamos ver no Salmo 9, né, também o mesmo louvor, a mesma fala praticamente, né, que diz: o Senhor Deus, eu louvarei o teu coração de acordo com as minhas teses, com a minha tese. A forma de acróstico aqui diz que eu louvarei com o alfabeto inteiro. Então, nós vamos observar que o salmista fala da preexistência, da divindade e do futuro rei. Então, Davi, esse salmo é atribuído a Davi. Pedro também faz referência, dizendo que esse salmo é de Davi, não é? Salmos 2. Quando vamos para os salmos messiânicos, nós vamos observar que os salmos, ele apresenta informações muito contundentes. O poeta hebreu, ele inclui aí os salmos que compuseram os cantos de Israel, contendo os gritos de diversidade e tragédia. Então, os hinos de triunfo e vitória, confissão de pecado, arrependimento. Então, eles cantam os louvores a Jeová, ao Senhor, exalta a história da nação, invocam
Eles invocaram aí a vingança de Deus contra os malfeitores, enfim. Mas além dessas composições, nós vamos encontrar os salmos messiânicos, e fala do papel do Messias que há de vir. Né? Esse poeta, ele era, às vezes, os profetas que sendo dirigido pelo Espírito de Deus, contemplavam aí uma época ideal de domínio messiânico. Em Atos capítulo 1, verso 16, Atos capítulo 2, verso de número 30, faz menção do Messias. Né? O Messias corresponde ao hebraico ou no aramaico para Cristo, né? Que por sua vez traduz o grego ungido. É alguma forma aí da palavra que é usada várias vezes nos Salmos para descrever como era trazido a natureza do futuro guia de Israel, o futuro, aquele que guiaria Israel. Então o salmista, no papel de profetas, retrata o futuro Messias tão vividamente como quaisquer outros escritores escritor do Antigo Testamento. Né? Com a possível exceção de Isaías, eles cantam em sua eterna existência a linhagem, a humanidade, a vida de diversidade, a morte, a ressurreição, o coração e o domínio à direita de Deus, do Messias. Primeiro ele trabalha a preexistência, né? Alude aí à eterna existência da divindade do futuro rei. Davi fala no Salmo 10 e disse: o Senhor é meu Senhor, assenta-te à minha direita, no Salmo 110, 1. Em confronto com os fariseus, Jesus, o próprio Messias, apela para esse salmo para provar sua natureza, né? Mas ele mais do que um descendente de Davi, porque neste mesmo salmo, Davi o chamou de Senhor. E como Jesus pergunta: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como és seu filho? Em Mateus capítulo 22, versículo 42 a 46. Muitos antes que se tornasse filho de Davi na carne, o Messias como Deus era o Senhor de Davi. E ele, especificamente, identificado, também nos Salmos, quando fala o seu trono, ó Deus, é para todos sempre. Salmos 45, verso 6, que coaduna com Hebreus capítulo 1, verso de número 8. Então, jovens, aí ele vai falar, isso fala da preexistência, e também o salmista fala da encarnação do Messias. Entretanto, o Messias se tornou carne, o Senhor ungiu e exaltou o príncipe que viria, que tinha feito aí uma aliança com Davi. Aí o texto diz assim: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o seu trono, de geração em geração. Um rebento na tua carne, e um rebento na tua carne farei subir para o trono. Salmos 8, 9, verso 3 e 4, Salmo 102, verso 11, que coaduna com Atos capítulo 2, versículo 30. O Messias também seria o filho de Davi. Ele habitaria temporariamente. E o texto diz assim: ó Senhor, ó Deus. Temporariamente, a carne seria nascida de uma mulher, tornaria-se praticamente uma carne e sangue com um cidadão do reino. Isso nós vamos ver em João capítulo 1, versículo 14, e Gálatas 4, 4, e Hebreus capítulo de número 2, verso de número 14. Então o Senhor de Davi iria tornar o filho, iria tornar o filho de Davi, nascido da tribo de Judá, da casa de Davi, quando ungiu Jesus para ser o Messias. Então o Senhor Deus cumpriu a sua aliança com Davi para estabelecer sua semente e trono para sempre. Vejamos Salmos 89, verso 20 e 29, 34 a 37. E Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, bem como Lucas capítulo 1,
versículo 31 a 33. Né? Depois o salmista trata da vida do Messias, então o salmista também ele canta a vida do Messias. Uma vez, uma vida de diversidade, as nações se enfurecem contra ele, né? E o texto diz que traz uma descrição de provações diante de Herodes, de Pilatos, enfim. Salmos capítulo 2, verso de número 1 a 3. O texto diz assim, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos-nos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, eles queriam sair, eles queriam suprimir o conceito do Messias e sair. Eles achavam que aquilo era uma corda, era uma amarra. Então Deus cumpriu a sua aliança com Davi mais uma vez, estabelecendo tronos, e também citando, quando Jesus foi preso, a ideia deles era, daqueles algozes, era exterminar o projeto salvífico de Deus e o estabelecimento do reino messiânico, e assim sucessivamente. Então fala da provação e fala do Pilatos, que chamavam por sua morte, clamavam por sua morte. Isso, Salmos 2, verso 1 a 3, e Atos capítulo 4, verso 25 a 28. O mesmo esta tragédia é excedida pela traição de seus discípulos, e o Messias tinha escolhido para ser o seu conservo, no caso Judas, e isso está exposto também no Salmo. Até meu amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia no meu pão, levantou-se contra mim. Observe a interpretação messiânica do Messias, ou a interpretação messiânica dos Salmos, Salmos 41, versículo 9. Então Jesus ele declara o cumprimento disso na última ceia. Ele faz a citação do Salmo 49, 41, quando ele fala sobre, ele ensopa um bocado com Judas, o filho de Iscariote, e afasta-se da mesa e sai depressa no escuro para vender o seu senhor por 30 moedas de prata. Depois, também o salmista comenta a morte do Messias, e ele fala a máxima tragédia da vida, o salmista retrata, ele fala um grito de angústia do Messias, enquanto abandonado por Deus. E esse grito está exposto no Salmo, quando diz: Deus meu, lama sabachthani, ou por que, Deus meu, por que me desamparaste? Então o ungido de Deus vê-se como um verme e não como homem. Ele é ridicularizado, o povo escarnece dele, e até morrer. Salmos 22, versículo 1, 6, 7 e 11, que coaduna com Mateus 27, verso 46. Então o abandono, ele trata do abandono, da entrega que foi entregue pelos homens, dos perversos pela determinada resolução e da presciência de Deus. Então o Messias é levado para o pó da morte, como disse o salmista no Salmo 22, versículo 12 e 18 a 18. Entretanto, o Messias tem uma visão de Deus, que o abandono sempre à sua direita, nele ele encontrava segurança, e o seu regozijo da sua alma não deixava na morte a sua carne, e não via a corrupção. Depois o salmista também trata da esperança e da ressurreição do Messias, quando o Salmo 2, verso de 1 a 6. Então o Salmo 2 ele fala sobre o reinado do Messias, são 12 versículos, e deixa claro que é um salmo messiânico, mas ele não trata apenas da monarquia, do Senhor, não, da monarquia divina, do reinado. Antes ele também fala do reinado davídico, quanto aponta aqui, nós estamos vendo, eu estou trazendo o texto, explanando o texto, fazendo uma exegese desse texto,
para apresentar para vocês, jovem, o que representa o Salmo 2 e a messianidade que está implícita dentro do texto, dentro da fala, dentro da prosa do salmista, né? Do canto do salmista, ou melhor. Como também ele fala do reino de Davi, como se é apontado aí como reino superior ao reino do Messias, né? Originalmente, não citemos aí, não possui título indicando quem era o autor, mas no Novo Testamento Pedro atesta isso, ele atribui a autoria do Salmo 2 a Davi, né? E isso vamos ver em Atos capítulo 4, verso 25, quando ele faz essa citação. Inclusive o Salmo 2 é frequentemente lembrado no Novo Testamento, aplicando-se também ao Messias, em Mateus capítulo 3, verso 17, e Mateus capítulo 17, verso 5, Atos capítulo 4, verso 25 a 27, Atos 13, versículo 33, Romanos capítulo 1, versículo 4 e Hebreus capítulo 1, versículo 5, Hebreus 5, verso 5. Então nós temos provas de sobra para afirmar isso de forma categórica dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, não é? A Bíblia Sagrada, não é? E nós podemos ver que o salmista pega o salmo, ele divide isso em 4 principais cenas, ele forma 4 cenas de forma poética, e ele apresenta progressivamente a rebelião da humanidade ímpia contra Deus e suas implicações. Então, no Salmos 2, verso 1 a 3, a rebelião humana contra Deus e seu ungido. Depois o Senhor dá a resposta à rebelião dos ímpios, estabelecendo o reino messiânico, capítulo 2, verso 4 e 6. Depois nós vamos ver que o governo estabelece o governo divino, não é? Verso 7 a 9. E depois nós vamos ver a responsabilidade humana diante da soberania divina, verso 2, capítulo 2, verso 2, 10 e 12. Não é? E o texto é muito claro quando ele diz assim, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, e ele diz assim, verso 10 e 12, diz o texto: Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, vós com tremor. Beijai o filho, para que se não ireis e pereceis no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que confiam nele. Não é? Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então, a rebelião das nações, por que se enfurece os gentios, os povos, imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Como foi dito, este é um salmo real, que tradicionalmente tem sido interpretado de forma messiânica. Então o salmista inicia um questionamento de o motim dos ímpios, né? Essa expressão enfurecer os gentios. Enfurecem os gentios significa literalmente que as nações se aglomeraram tumultuosamente para, dentro de uma sequência, tentar vilipendiar o Messias, o Senhor, né? Então, que as nações se aglomeram mutuamente. Na sequência, o texto expõe a loucura poética dos esforços humanos sobre os povos imaginam coisas vãs, não é? Isso significa que, em sua natureza caída, o homem apenas planeja, imagina coisas vazias, sem valor, não tem validade, não tem conteúdo, são coisas vazias, né? O motivo último da imaginação, que é planejada, o plano pecaminoso, é revelado, né, dentro do capítulo 2, no verso 2, que o texto ele é enfático quando diz, vejamos, verso 2, aí é revelado aí o planejamento pecaminoso daquele povo. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se amontinam contra o Senhor e contra o seu ungido, né? E assim sucessivamente. Então quando vamos observar isso, o motivo último desse planejamento,
O salmista diz que as autoridades se levantaram, conspiraram contra o Senhor e o seu ungido. Não é? Inclusive as suas mentes, por exemplo. Nas suas mentes, cauterizadas pelo pecado, os homens enxergam o cuidado de Deus como um jugo. Observe que disparate, que loucura, não é? Para ele, os braços de amor de Deus são algemas, capítulo 2, verso 3, não é? Que coaduna com Oséias, capítulo 11, verso 4, Jeremias, capítulo 5, verso 5 também faz citação sobre isso. Então, a palavra traduzida para ungido aqui, no hebraico, é Messias. Então, embora naquele contexto o ungido do Senhor fosse a referência imediata ao reino davídico, né? Consagrado e comissionado por Deus em seu sentido final e absoluto, né? Então, era uma referência direta também a Jesus Cristo, né? O ungido de Deus pronunciado pela casa de Davi, né? Ou seja, a igreja primitiva entendeu que isso se aplica no que aplicava do Salmo 2, a sua oração em tempo de perseguição, ok? Depois nós temos a resposta do Senhor à retidão dos ímpios, né? E no capítulo 2, versículo 4, o texto diz assim: ri-se daquele que habita nos céus, o Senhor zombra deles na sua ira, a seu tempo, ele há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Né? Entre esses textos, nós vamos observar que existe uma reação de Deus. O salmista registra aqui uma reação de Deus frente à rebelião humana. Então o salmista diz que Deus zomba dos homens iníquos. Não é? Isto é, ele o despreza, depois o Senhor derrama sobre ele a sua santa ira, levando-os à confusão. Então não ficará impune. Né? Deus está vendo e tomará conta, tomará partido, sim. Ele se levantará e agirá com justiça, não é? Que é próprio dele. Né? A partir de toda essa conspiração humana, o Senhor constitui um rei messiânico no Santo Monte. Esse rei messiânico encontra-se em seu cumprimento final, quando fala do Cristo, foi prefigurado assim na monarquia davídica, que entronizada em Jerusalém. O Monte Sião, citado no texto, é uma referência da colina do norte de Jerusalém, que abrigou o templo. Às vezes, nas passagens bíblicas, toda a cidade de Jerusalém é chamada de Sião. No símbolo bíblico, frequentemente, Sião, a Sião terrestre, prefigura a Sião celestial. Né? Depois, Davi fala do governo divino, versículo 7 até o versículo 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me o que eu te darei, as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçará com um vaso do oleiro. Então, esses vasos aqui, ele reflete a aliança davídica, que está registrada lá nos Salmos, em 2 Samuel, capítulo 7, verso 8 a 16. Então, conforme o Novo Testamento, trabalha essa passagem, interpreta essa passagem, fala da fala divina relatada nesses versos, dirigida ao Filho de Deus, a testemunha, ela é testemunhada por Davi como rei temporal comissionado aí pelo Senhor diante do seu povo. Portanto, em seu sentido pleno, esta passagem bíblica dos Salmos 2, ela imprime o relacionamento das pessoas divinas na Trindade. Não é? Depois nós temos o escritor Hebreus, não é? Que ele vai fazer também uma declaração com referência ao nascimento, a obra e a ressurreição de Jesus. O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 1, versículos 5 e 6, ele faz referência também ao nascimento do Messias, e isso quer dizer que essa declaração divina não
fala apenas da descendência, que descenderia da terra, a descendência terrena de Cristo seria da casa de Davi, mas do filho faz referência direta ao filho de Deus, ou grande filho de Davi. Então essa declaração ilustra, né, a fragilidade do poder humano frente à soberania divina. Então ninguém é capaz de resistir ao poder subjugador do Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que regerá com vara de ferro e despedaçará as nações com um vaso de oleiro. Então a palavra vara aqui é traduzida no termo grego, ou termo hebraico, aliás, usada para designar tanto a vara, usada por um pastor para conduzir o seu rebanho, quanto também o cetro, usado por um rei para reger o seu povo. Vara é para pastor, cetro é para o rei. Não é? Isso é bom ficar bem distinto aqui. Quando vamos falar da importância dos salmos e a rebelião das nações, como já tratamos aqui, o tópico de número 2, ele nos apresenta o chamado à rendição e à submissão. Né? Então, o chamado aos reis da terra, eles se curvarem ao Filho, né? Ter Jesus como Rei e Senhor, é uma convocação de Deus para aquele povo. No tópico de número 3, ou melhor, o tópico de número 2 fala sobre o ungido, pedirá contas, né? O ungido não vai deixar impune essas anomalias, de jeito nenhum. Deus vai cobrar, sim. Deus vai tomar partido, sim, sobre essas coisas. Deus contempla, né, a rebelião dos homens. No verso 4, temos aí uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio. Né? Isso também já tratamos. Podemos observar que a responsabilidade humana diante da soberania divina, no seu verso de número 10 a 12, o texto diz assim, Salmo 2, agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em poucos lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Então, quando os Salmos 2, ele não termina com resíduo de derramamento imediato da ira de Deus, não é? Ele fala sobre a ira de Deus, ele não termina sobre o iminente juízo da ira de Deus sobre os ímpios, né? Ao invés disso, ele termina destacando a responsabilidade do homem, a responsabilidade humana, indicando qual deve ser a reação sensata por parte do homem diante da soberania de Deus. O que é que devemos fazer diante da soberania augusta do Senhor nosso Deus, né? Então, nesse sentido, o Salmo pontua 5 recomendações, né? E ele faz aqui 5 observações interessantes. Nós vamos trazer isso aqui, não é? O que faz daqueles que obedecem bem-aventurados, né? Então, por exemplo, são: sede prudentes, deixai-vos divertir, serve ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, e beijai o filho para que não irrites, ou seja, pereça no caminho. É uma expressão que se refere a um ato de simbolizar a submissão à fidelidade de Deus, né? Então, essas 5 observações é um fator preponderante. Primeiro, ser prudente. Depois, vos advertir. Terceiro, servir ao Senhor com temor. Quarto, alegrai-vos, né? Alegrai-vos nele com tremor. E quinto, beijai o filho para que não se irrite, ou seja, e não pereça no caminho. Então, a expressão, ela fala de um símbolo da submissão à fidelidade. Glória a Deus, né? Então, essas recomendações, elas expressam a graça e a misericórdia do Senhor, não é? Por isto, aqueles que se refugiam nele são bem-aventurados. Contudo, a justiça de Deus não deixará a pecaminosidade humana impune. Na verdade, adverte o salmista no seu verso 2, dentro de pouco tempo a ira do Senhor se acenderá quando o dia do juízo de Deus chegar, ninguém poderá escapar. Apocalipse
capítulo número 6, verso 16 e 17. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue trabalhando nos vossos corações. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.